Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos entrar numa série de pregações neste capítulo que é bem conhecido por nós. É um acontecimento em que o Senhor Jesus Cristo tem então uma conversa com Nicodemos que se dirige ao Senhor, e nós temos aqui desde da realidade do novo nascimento, a ação do Espírito Santo ao nos trazer para o conhecimento de Deus e para a salvação. E também temos acerca deste amor profundo de Deus, o verso 16, que é bem conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e fala-nos também depois da condenação daqueles que não creem em Jesus, que já estão condenados. Nós vamos estar a ler hoje dos versos 1 a 7, e eu peço a cada um de vós que possam fazer a leitura em casa deste capítulo 3, já que ele é profundo e ele tem tanto para nos ensinar. Evangelho de João, capítulo 3. Lucas, é em que página? Mil e 65, a página 1065 da Bíblia usada aqui na igreja. Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: Como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? E Jesus respondeu: Em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. Quantas pessoas já expressaram em si próprias o desejo de ter uma nova oportunidade? Há aqueles que gostariam de voltar para trás e refazer tudo de novo. Há coisas que nos marcam na nossa vida, coisas que muitas delas são negativas, e nós gostaríamos de projetar um novo começo. Novos começos, para muita gente, é sinónimo de nova vida. Mas, meus amigos, há algo na natureza do homem que nunca muda. Mesmo que ele predisponha a novos começos. E isso é a sua condição perante o seu Criador, perante Deus. Porque perante Deus todos nós somos pecadores. A Bíblia o afirma. Não há que fugir desta realidade, pois Paulo revela-nos disso mesmo. O Senhor nos diz na sua palavra: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, mais que o homem por si próprio queira mudar certas coisas na sua vida, esta é uma das coisas que ele não pode mudar. Esta grande realidade. Ele é um pecador. Então, novos começos não alteram em nada a nossa disposição perante Deus. Não altera em nada. O homem está sob a ira de Deus. Paulo começa o livro de Romanos consciente e apresentando esta realidade à Igreja de Roma, que era constituída por gentios e por judeus. E esta é a verdade, que todo pecador está sob a ira de Deus, sobre este castigo eterno. Agora, a pergunta que nos é lançada é: como fugir da ira vindoura? Como é que nós nos podemos livrar do castigo eterno de Deus? Castigo esse que Deus tem reservado para todos aqueles que praticam iniquidade, para todos aqueles que pecaram. A primeira realidade é ter consciência que não há nada em nós que possa nos livrar do castigo eterno de Deus.
O homem tem que ter consciência disso mesmo, que em si próprio não há nada nele para que ele possa ter a capacidade ou a habilidade para se livrar do castigo eterno de Deus. E isso, quando nós falamos disso, isto é desesperante. Nós ficamos desesperados. Como é que então eu posso chegar a Deus? Como é que eu posso ter o gozo e a alegria da salvação? Na verdade, meus irmãos, no homem não há solução. No ser humano não há solução. Por isso é que Deus proporciona o quê? A salvação. É Deus que proporciona ao homem a salvação. E lembrem-se, ele já nos vem dizendo disso mesmo. O autor do livro de João, o apóstolo João, ele já nos dizia isso mesmo logo no seu prefácio, que a obra regeneradora, o novo nascimento, não vem de nada no ser humano, mas vem da vontade de Deus. João capítulo 1, verso 13, nos diz isso mesmo. Os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o que acontece com a passagem que nós hoje temos diante de nós é que esta passagem hoje dissemina, ela destrói todas as ideias criadas e estabelecidas pelo homem em relação a obter a salvação. Porque nós temos ideias criadas. Nós temos ideias fixas em nosso coração em que nós podemos pressupor que eu tenho a capacidade de alguma maneira conseguir me salvar. E a passagem de hoje, esta conversa, este diálogo que o Senhor Jesus Cristo tem com Nicodemos, ela então destrói esta ideia do eu. Esta ideia que o homem é alguma coisa. Que o homem tem a capacidade de chegar ao pé de Deus e dizer assim: se tu tens que me receber no céu porque eu fiz isto. Então, o que Nicodemos nos irá trazer à luz é esta realidade. A religião que mata. A religião pode condenar o homem à ira vindoura. Nicodemos irá nos trazer à luz a religião que mata, que corrompe e que lança homens e mulheres no lago do fogo ardente para toda a eternidade. Então vamos olhar para este capítulo 3 e lembrem-se, o apóstolo Paulo está a fazer com este Evangelho, ele agora vai começar a apresentar, e nós iremos ver isso para a semana, ele irá começar a nos apresentar aquilo que ele deu no prefácio, no capítulo 1. Ele já tinha-nos dado uma pequena luz acerca do novo nascimento. Agora ele vai nos dar, iluminar acerca dessa verdade e ele vai nos apresentar a obra redentora de Deus. Ele vai nos apresentar esta realidade deste Deus que escolhe homens e mulheres para fazerem parte do seu reino. Então, a primeira coisa que nós iremos estar a deparar nesta passagem é isto. Conhecimento de Deus não salva ninguém. Ter o conhecimento de Deus não faz com que essa pessoa possa ser salva. Para que essa pessoa possa ter o direito de entrar nos céus. Então, tomem atenção. Primeira realidade. E aqui esta realidade, todos nós que estamos aqui nos identificamos. Porque em certa medida nós que estamos aqui temos algum conhecimento de Deus. E a primeira realidade que nós vamos ver é que esse conhecimento não nos traz salvação. Ponto 1. Ao longo dos séculos, o homem tem criado em sua mente que esta mera pressuposição que existe um Deus, dele pensar, Deus existe. E muitos têm criado em sua mente que isso é o suficiente para que esse Deus lhe seja em tudo beneficiário. Quer dizer,
eu tenho a percepção que existe um Deus. E essa percepção de que Ele existe me dá já dá um benefício de Ele me receber no céu. Isto é, eu acredito que Ele existe. Eu tenho algo em mim que me diz que há Deus. Logo, a soma de todas estas coisas resulta em meu favor diante daquele que é aquele que criou todas as coisas. Meus amigos, saber que Deus existe não é uma experiência intergaláctica ou uma coisa do outro mundo. Não é algo que uma pessoa adquire porque eu examinei. Eu fui ao fundo da questão. Nada disso. A verdade é que em todo o homem está cravado em si próprio a realidade de Deus. Mesmo os mais céticos e mesmo aqueles que se dizem ateus, esses então não fazem nada menos do que se rebelarem contra a ideia de Deus. E lutam para que ela não seja real. Passam a lutar e desgastam com aquilo que eles mesmos dizem não existir. São incoerentes. É uma incoerência total vê-los gastar tempo em suas filosofias e ideias do Deus que para ele não existe. Há ateus que vivem a vida toda mostrando que Deus não existe. A sua tese, a sua exigência de vida é loucura. Porque eles estão fazendo algo para algo que não existe. Porquê? Porque há algo que lhes toca, há algo que os faz, há algo que os impulsiona para que eles possam passar esse tempo. Então, mesmo o próprio, aquele que se diz mais ateu, em si próprio, tem a ideia de Deus. Deus não está oculto ao mundo. O mundo é que fecha os olhos para Deus. Paulo, em Romanos, ele bem diz, se nós formos lá para Romanos capítulo 1, há pouco nós estivemos no capítulo 2, e demos ali um pequeno resumo do capítulo 1, mas em Romanos capítulo 1, ele, no verso 19 e 20, ele diz o seguinte: pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles. Se eles querem conhecer acerca de Deus, isso lhe é manifesto entre eles. Porquê? Porque o próprio Deus manifestou. Porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são o quem? Indesculpáveis. Mais à frente, no mesmo livro, e no capítulo 2 que nós lemos há pouco, ele diz estas palavras no verso 14 e 15. Porque, quando os gentios que não têm lei, praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmo. E agora vejam o verso 15. Demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. Então, além da criação, o homem tem algo dentro dele, dentro do seu coração, que está escrito dentro do seu coração, que é a lei de quem? A lei de Deus. Ela nos acusa ou ela nos defende. O que é que isto quer dizer? Nós sentimos mal quando matamos alguém, não é? E nos acusa. Até podemos não nos sentir mal, mas sentimos-nos acusados. Sabemos que aquilo é um erro fazer isso, tirar a vida de alguém. Sabemos que mentir é um erro. Sabemos que adulterar é um erro. Sabemos que cobiçar é um erro. E essas coisas estão encravadas dentro do nosso coração. Porquê? O que é que nos faz mais especiais? Se nós passarmos por um processo, segundo a ideia do homem, de uma evolução, se viemos dos animais, porquê é que esta moral nos persegue? E porquê é que nós nos encaixamos a ela? E porquê é que nós não nos livramos dela? Meus amigos, mais que o homem diga
que Deus está ausente, que Deus não está presente. Ele está bem presente na vida do ser humano. Não há como fugir da realidade de Deus. Quer seja pelas coisas que foram criadas, que provam que Ele existe, ou pela sua lei que está gravada em nossos corações. Então, meus amigos, conhecê-lo, saber que Ele existe, não nos faz merecedor de qualquer benefício dele. Não. Não nos faz. Ter uma conversa com alguém e alguém nos vir até nós, ou nós pensarmos, eu sei que Ele existe, não nos faz ter qualquer benefício dele. Então, talvez então o passo que falta, e talvez o que o nosso pensamento possa racionalizar ou estruturar, é que se calhar o que falta para o homem, para que ele tenha todos os benefícios de Deus, é se tornar religioso. Talvez seja isto. Estar na igreja. Ler a palavra de Deus. Fazer as suas orações. Ser, em suma, um homem de fé. Vamos conhecer Nicodemos e vamos ver que nem mesmo a religião nos traz qualquer proveito para termos um relacionamento eterno com Deus. Ao conhecermos Nicodemos, teremos a resposta se é na religião que está a ponte para chegar a Deus. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um mestre. E nós lemos isso no verso 10. Para a semana nós iremos nos adiantar um pouco mais aí à frente. Vejam o que é que diz o verso 10 da nossa passagem. Jesus respondeu, tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas. Então vemos aqui um homem conhecedor da palavra. Já que ele também era um fariseu, não é? Vemos logo no princípio, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Além de ser fariseu, ele também era membro do Sinédrio judaico. Um homem importante. Um homem bastante religioso. Todas essas coisas então faziam de Nicodemos este homem de grande fé. Um homem religioso. Um homem de igreja. Um homem de templo. Um homem de sinagoga. Meus irmãos, ele tinha todas aquelas coisas na qual nós etiquetamos, não é? Pomos etiquetas às pessoas que são religiosas. Que são pessoas de fé. Nicodemos era um homem dado a rituais, às cerimónias, aos sacrifícios, às orações, à leitura das Escrituras. Um homem dedicado à lei, procurando obedecê-la de maneira rigorosa. Em suma, Nicodemos era um fariseu, membro da elite judaica. Membro de um partido religioso, conservador, muito sério a respeito da pureza religiosa. Era um homem que tentava obedecer em tudo à lei de Deus. Mas, meus amigos, este era um homem que não estava na luz, mas nas trevas. É interessante que a passagem nos diz que ele foi se encontrar com Jesus de noite. Por que é que será que João menciona isso? É interessante que nunca tinha feito esta análise e a peguei com todo o carinho, porque eu acho que ele tem razão nisto. D.A. Carson, ele esclarece-nos isso mesmo. Ele, nesta última conferência da Fiel, ele pegou neste texto e ele falou-nos acerca porque é que João, o apóstolo João, menciona que ele foi de noite. O texto nos diz então Carson, que ele foi ver Cristo pela noite. Alguns acham que é por ele estar envergonhado a respeito de ir questionar a Cristo. Mas no capítulo 7, ele, próprio Nicodemos, argumenta diante do Sinédrio e mais tarde vai a Pilatos pedir o corpo de Jesus. Parece que ele, Nicodemos, não está preocupado com aquilo que os outros pensam acerca dele. Se você quer saber o que João quer dizer quando diz que Nicodemos foi ver Jesus pela noite,
Você tem que saber que João sempre trabalha neste Evangelho com um simbolismo a respeito de dia e da noite. Ele fala no capítulo 13, quando Judas é dispensado da última ceia. João comenta, e ele saiu e era noite. Ele menciona isso porque sim, era noite, mas também porque Judas estava adentrado na mais profunda escuridão. Embora Nicodemos tenha várias vantagens, ele aparentemente chega a Jesus no meio de trevas espirituais. Sim, era noite. Mas João associa um simbolismo espiritual a este momento de noite. O verso 19 também traz esta ideia. Vejam no João 3,19. E o julgamento é este. A luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Sim, meus irmãos, Nicodemos tinha, parecer ter todas as vantagens. Ele tinha tudo diante dos olhos humanos para estar bem com quem? Com Deus. Muitos pensam assim. Ele pensava assim. Mas, meus amigos, não se alcança o novo nascimento através de ritos, cerimónias e práticas religiosas. Não se alcança o novo nascimento por ter um título de ser evangélico, ser católico, ou seja o que for, em termos de aspectos religiosos. Ninguém entra no céu por pertencer a uma família cristã. Vejam, não vem da linhagem humana. O apóstolo João já tinha dito isso no verso 13 do capítulo 1. Ou por frequentar um meio religioso. Ninguém é salvo porque recebeu o sacramento do batismo. Ninguém. Ou porque participa na Santa Ceia. Ou porque guarda determinados preceitos religiosos. Não se obtém a vida eterna por ter determinadas informações corretas. Podemos até ter informações corretas em relação à pessoa de Jesus Cristo. Acerca de Deus. A respeito dele, a respeito das Escrituras. Vejam, Nicodemos era um mestre. Ele tinha informações corretas acerca da Bíblia. Ele era um conhecedor da Bíblia. Ele era um especialista nas Escrituras. Mas não estava salvo. Faltava-lhe um novo nascimento. E aqui estava um que tinha um grande apreço. Vejam, não somente ele tinha informações corretas acerca de Deus, das Escrituras, mas vejam, ele tinha um grande apreço por quem? Por Jesus Cristo. Tinha. Ele tinha uma grande consideração por Jesus Cristo. Vejam o que é que ele diz no verso 2. Rabi, é assim que ele começa. Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Vejam, Nicodemos tinha um relativo conhecimento de Cristo. Em primeiro lugar, ele diz que ele sabia que Jesus era vindo de Deus. Não é? Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus. Ele não era um charlatão qualquer, o Senhor Jesus Cristo, ou um curandeiro ali do bairro, alguém que tenha feito algum sinal, algum milagre. Porque milagres, nós podemos ver no Velho Testamento e no Novo Testamento, pessoas mal intencionadas fazendo coisas. E Satanás usa também esses caminhos. Nós vemos perante Moisés, quando Moisés lança a vara diante do faraó, os mágicos do faraó também lançam a sua vara e também se transforma em serpente. Então, o que é que há de tão especial para que Nicodemos, um homem, um doutor das Escrituras, é alguém que sabia discernir as coisas. Ele dizia assim, não está aqui diante de mim um curandeiro. Está aqui alguém que tem a capacidade de ensinar e fazer milagres e é alguém que é vindo de Deus. Ele sabia que Deus estava ao lado de Cristo.
Por isso é que ele chama de Jesus Rabi. Era uma grande honra ser chamado desta maneira. O que Jesus fez é totalmente diferente do que o que Nicodemo já tinha visto, ou evidenciado mesmo por profetas já terem feito. O que Jesus fez coisas tremendas. Aqui estava Jesus, aquele que realizou milagres que eram fora do normal. Sabemos que és vindo de Deus, se fazes este tipo de coisas. Mestre, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer sinais que tu fazes. Nenhum homem viu-se a capacidade de ressuscitar pessoas. E Jesus Cristo fê-lo. Ele chega, e nós ultimamente temos tido uns funerais uns atrás dos outros. Não é? Não há na capacidade do ser humano, nem um pastor, nem seja lá um bispo, ou seja lá uma pessoa que seja evidente para o fazer. Dar vida. Mesmo aquilo que os apóstolos fizeram, eles fizeram em nome de quem? Deles próprios? Nunca. Foi sempre em nome de Jesus Cristo. E Jesus tinha este poder de ressuscitar, dar vista aos cegos. Cristo era único. Não havia ninguém que servisse de comparação com Ele. E quando Nicodemos diz e conclui que Jesus vem de Deus, é porque ele estava realizando coisas muito poderosas. É que ele é que estava dizendo, aqui estás tu, fazendo coisas tremendas. Só pode ser o reino de Deus chegando até nós. Só pode. E estas coisas não podem acontecer se Deus não estiver contigo. Ele está vendo o reino de Deus nas ações de Jesus Cristo. E o que é que o Senhor Jesus Cristo respondeu? Vejam o que é que ele diz no verso 3. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Meus amigos, vocês até podem ver milagres na vossa vida. Até podem estar no lugar certo. E Nicodemo estava ali com Jesus Cristo. Mas isso não o fez ver o quem? O reino de Deus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, ele precisava de nascer de novo. Ele era um homem de fé. Ele era um religioso. Ele tinha todas estas coisas a seu favor. Ele chamou mestre a Cristo. Ele tinha grande consideração por Jesus Cristo. E tu hoje estás aqui sentado, todos nós estamos aqui sentados e temos consideração perante Jesus. Perante o Altíssimo. Mas todas estas informações, sendo elas verdadeiras, não são suficientes para nos dar salvação. Assim como não foram suficientes para dar salvação a Nicodemos. Diz o Senhor, precisas nascer de novo. Meus amigos, cuidemos para que a fé que hoje dizemos ter não seja uma fé inútil. Porque há fé que o homem tem que o leva direitinho ao inferno. Porque sem o novo nascimento, todos nós pereceremos. Seja mesmo lá quantos anos de vida nós tenhamos na igreja. Possamos ser participantes dos sacramentos, não é? Da Santa Ceia e do batismo. Seja lá o que nós possamos fazer com a nossa boca. Possamos orar, porque este era um homem de oração, Nicodemos. Possamos ler da palavra de Deus. Se não nascermos de novo, todos
pareceremos. Meus amigos, então tenhamos atenção. Hoje em dia existem muitos Nicodemos vivos. Têm muita religião em sua mente que os separa das coisas que são reais. Paulo era assim. Ele também era um conhecedor da lei de Deus. Paulo era uma imagem de Nicodemos. Ele conhecia a palavra de Deus, mas quando conheceu a Cristo, o que é que ele disse em relação a tudo aquilo que ele tinha? Em Filipenses, no capítulo 3, ele desabafa desta maneira. Vejam como é que ele diz, no versos 4 a 8. Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Vejam, se há alguma coisa em mim que eu poderia confiar, era na carne. Ele estava dizendo, se a salvação é isto, eu poderia confiar na carne. Verso 3. 4, desculpem. Se bem aqui eu poderia mesmo confiar na carne. Filipenses 3, 4. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Vejam, circuncidado ao 8º dia, obediência logo ali. Os meus pais fizeram aquilo que era certo, não é? Circuncidaram-me, não é? Hoje o que se faz em movimentos religiosos é batizarem as crianças, a fazer certos rituais religiosos com as crianças. Não. Primeiro ponto, está tratado. Da descendência de Israel, não é? Povo escolhido de Deus para trazer a lei, os mandamentos, todas essas coisas. Da tribo de Benjamim. Além de todas essas coisas, hebreu de hebreus. E quanto à lei, diz ele, fui fariseu. Conhecedor. Eu não era apenas aquela tipo de pessoa que dizia que Deus existe. Não, ele dizia que Deus existe, mas eu vivia. Eu tinha conhecimento. Eu sabia que Ele criou os céus e a terra. Eu sabia todas essas coisas. Quanto ao zelo, vejam, persegui a igreja. Fiz aquilo que achava que era certo, que era justo. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Ali estava um homem. Se as coisas é para fazer assim, eu vou fazer. Tudo isso era para ele, era lucro. Vejam, eram adicionantes para chegar perante Deus e dizer assim, eu vou estar no céu. Deus só tem que me receber. Mas vejam qual é a conclusão que ele chega. Mas o que para mim era lucro, verso 7, passei a considerar perda por amor de Cristo. Vejam qual era o desejo dele agora. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Não era só o conhecimento dele, mas ele agora era quem? Senhor da vida de quem? De Paulo. Para Paulo foi necessário nascer de quem? De novo. Para Nicodemos era necessário nascer de novo. E ele chega então a este povo religioso, este povo que se dizia já adquirido, não é? Dizia assim, nós já temos tudo, estamos num relacionamento com Deus. E não, talvez tu hoje penses assim, eu tenho direitos próprios e Deus só tem que me dar isto. Paulo, com grande tristeza, em Romanos capítulo 9, ele olha para este povo judaico e ele tem grande tristeza sobre eles. Vejam o que é que ele diz. Digo a verdade, verso 1. Em Cristo. Não minto, minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo. Não é apenas só algo meu, mas é o Espírito Santo que está dizendo a mim próprio. De que tenho grande tristeza, incessante, dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, excluído de Cristo, por amor de meus irmãos, meus parentes, segundo quem? A carne. Eles são israelitas. E deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas. Deles descendente o Cristo, segundo a quem? A carne. O qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Agora vejam, não é o caso da palavra de Deus ter falhado. Porque nem todos que são de Israel são israelitas. Nicodemos não era um israelita. Segundo quem? O Espírito. E o Senhor vai lidar com isso mesmo. Vejam o que é que ele diz mais à frente, no verso 6 da nossa passagem.
O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos era carne. Ele era em todo carne. Era israelita. Mas nem todos os que são de Israel são israelita. Nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos. Por meio de Isaac, da tua descendência, será chamada. Isto é, verso 8. Não são os filhos da naturais que são filhos de Deus. Não. Mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Muitos pensavam que a salvação vinha da carne. Do eu. Mas Cristo diz que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Era necessário Nicodemos compreender esta realidade. É necessário hoje todos aqueles que pensam que a religiosidade, o ritualismo os leva aos céus e que estão enganados, é necessário que essas pessoas possam realmente nascer de novo. Meus amigos, ser judeu é bom. Estar aqui hoje é de veras importante. É um grande passo para a nossa vida. Vejam que Paulo diz isso mesmo em Romanos capítulo 2. Eles tinham toda a vantagem de serem judeus. Na descrença, eles seriam julgados ainda mais, porque eles tinham tudo com eles. Mas na obediência, eles seriam os primeiros a serem abençoados. Porquê? Porque eles ouviram e obedeceram. Lhes foram dado e eles viveram. Meus amigos, se estamos na carne somente e se temos conhecimento de Deus, o castigo será ainda maior. Precisamos todos nascer de novo. Muitas pessoas então fogem destas realidades e dizem assim, não, vamos ver as coisas de outro ângulo. Eu sou boa pessoa. Eu tento ser bom. As minhas ações boas que eu tenho feito na vida, eu acho que elas compensam qualquer ação má que eu tenha feito. Por isso, quando chegarmos ao céu, Deus mete todas elas na balança e vou eu entrar no céu. Pessoas que pensam assim podem ser suficientemente boas para entrarem no céu. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Mesmo os nossos próprios atos de justiça, não é? Os nossos próprios atos de justiça, diz o autor de Isaías, mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Esta é a condição do homem. A realidade é que qualquer um deve compreender, para existir um acesso ao céu, é preciso existir uma verdadeira e genuína relação com Cristo. Conhecimento bíblico. O que é conhecimento bíblico? É intimidade com Deus. Deus não se engana. Deus sabe todas as coisas. E quando muitos irão se apresentar diante dele, ele diz, eu não vos conheço de lado nenhum. Deus não está a ser incoerente ali. Ele conhece, Jesus Cristo conhece todos. Vejam, ele diz isto mesmo, no verso 23 a 25 do capítulo 2. Vejam, e encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos que viriam os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque conhecia todos. E não precisava que lhe dessem testemunho sobre o homem, pois ele bem sabia o que é o ser humano. Então o Senhor Jesus não está a ser incoerente quando ele diz, não vos conheço de lado nenhum. Lembrem-se que a palavra conhecer, naquele termo, quer dizer, eu não tenho qualquer intimidade contigo. Nunca tive. Como é que tu podes vir a dizer aqui que me amas? Porque era isso que eles estavam a dizer. Porque duas vezes dizer Senhor, Senhor era um sinal de deleite, de paixão. E mesmo vemos no céu hipocrisia.
Estes que vão se apresentar diante de Deus, sendo hipócritas, dizendo: Senhor, Senhor, olha, não fiz eu milagres, não dei o testemunho da tua palavra, não estive eu na igreja durante tempos, a minha vida toda. E o Senhor: Nicodemos, não te conheço. Necessário é nascer de novo. Precisa-se de ver novo nascimento. A religião, o ritualismo, só limpa o exterior. Não muda mais nada. Lembra-se das palavras de Hebreus? Se nós, Hebreus capítulo 2, e vamos tentar apressar isto para acabarmos já. Hebreus capítulo 2, nos versos 1 e 3, nós lemos estas palavras. Por isso é necessário atentarmos muito mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca desviemos delas. Temos que tomar atenção à palavra do Senhor. Depois no verso 3 ele diz: como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que ouviram. Temos que atentar a estas coisas. Temos que dar atenção. Não chega a sermos como o velho Nicodemos ou como Saulo antes de tornar Paulo. Não basta ter o conhecimento na mente. Ele deve fazer parte do nosso coração. É preciso o quê? Nascer de novo. E como é que se nasce de novo? Como é que há um novo nascimento? Para a semana, nós teremos a resposta a esta pergunta de veras importante que o Senhor Jesus Cristo faz. É necessário nascer de novo. Não te admires de eu dizer: necessário vos é nascer de novo. Mas hoje concluímos desta maneira. Tudo o que tu pensas, tudo o que há em ti, tua fé, tua religião, teus rituais, tuas ideias, caem em terra e não te fazem ver o reino de Deus se não tiveres um novo nascimento. E como é que é um novo nascimento? Verso 4. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer, poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Parece que Nicodemos estava a ser um burrinho. Um doutor, já vejo um doutor fazendo estas análises. Ele estava fazendo o quê? Ele estava dizendo assim: mas que ignorância é esta? O que é isto? Vamos ver, compreender para a semana o que é o novo nascimento. Porque sem ele, todos nós estaremos perdidos. Vamos ficar de pé e vamos terminar em oração.